E, gente, Opa, fala meu querido Luan, tudo bem? rapaz, tudo bom? A paz do Senhor Jesus, esperando o pessoal chegar aqui, eu já estou Tá fazendo um dando pra teste. ouvir, beleza aí? Agora, bom, eu vou ouvir, beleza, eu já vou ouvir, beleza. Ó, o Eric entrou aí, o Eric, ó. Grande Eric, tá sem som, Eric. Pastor Eliseu, a paz do Senhor Jesus, saudade, Senhor, daí Martins entrou, Tá dando pra me ouvir de boa aí? a, Tá. a Tranquilo. Daiane é amiga de vocês, a Daiane. A Ana é minha prima. Ah! Ela é nova aqui, ó. Bem-vinda, Daiane, prima do Eric. É o Bem-vinda. Nathan. Jesus te abençoe. Aí, pessoal, então, nós estamos hoje na live, quarta-feira. Eu jurava que já era terça-feira. Falei, meu Deus, hoje é quarta. Doutora Patrícia, bem-vinda. E nessa quarta-feira, mais um dia de live, né? Homens máximos. E estamos aí, né? Os homens, jovens homens. Né? Estamos aí oferecendo o que temos para o Senhor Jesus, né? Interessante é que eu estava fazendo um trabalho, preparando um trabalho, Natan, bem-vindo, Natan, e esse trabalho é exatamente sobre o relacionamento nosso com Deus. E no relacionamento com Deus, ali a gente vê um único propósito nosso é relacionar com Deus e daí estabelecer o reino. Então, o homem cumpriu o seu papel, o homem assumiu o seu papel, ele não faz nada mais, nada menos do que estar relacionando com Deus e estabelecendo um reino. É interessante que nós temos, Luana, bem-vinda, interessante nós temos, hoje eu espero que batemos todos os recordes, viu, Luana? O Eric está aí hoje, ó. O Eric tem seguidor, olha dela aí, O ó. Eric é famoso na internet. Não, e tem seguidor ao vivo também. Então, o que acontece? Né? A ideia de Deus é que nós devemos estar sempre ligados nele, para podermos usufruir dele e ele se alegrar conosco. A minha esposa já está aí também, bem-vinda, né? Muito importante, minha esposa está na live sempre intercedendo. Estou vindo ali agora, né? Estava ali agora há pouco, estava ali num momento de oração, intercessão, com ela e minha filha. Estávamos orando pela live, orando pelos homens, pelas mulheres, pelos jovens, né? Davi Gomes está aí também. E estava falando com o Luan, que nós recebemos o Tarek, bem-vindo, Tarek. Recebi um convite de estar ministrando num grupo, e aí a gente tem que estar orando, né? Porque para falar de um assunto, você tem que viver o assunto. Como é que você vai falar de um assunto que você não vive, que você não domina, né? Exatamente. Aí, galera, já temos o número que já dá para a gente começar, então eu vou orar aqui, vou passar a palavra para o Luan já vai trazer. Como é que vai ser? O Luan vai ministrar e é ele que vai louvar, Aí, adorar? Sim. Ótimo. Então vamos lá. Ó Deus, Senhor, queremos te agradecer ao Pai por mais um dia na tua presença. Queremos te agradecer ao Pai por essa semana maravilhosa que o Senhor nos deu. A cada dia, Pai, essa live tem melhorado, o Teu Espírito Santo tem nos orientado, tem nos trago, Senhor, uma alegria enorme de saber que podemos alcançar corações, alcançar pessoas. Senhor, obrigado pela vida desses jovens, obrigado pela vida das mulheres que sempre estiveram aqui presentes ministrando em nossos corações. Senhor, obrigado pela vida dos nossos homens. Ó Deus, nós te louvamos, nos capacite a cuidar das crianças que vêm, que serão os nossos futuros. Pai. Senhor, que nós possamos crescer, que nós possamos viver realmente o que pregamos. Por isso, Pai, encha o Luan da tua graça, que ele seja cheio do teu Espírito Santo. Deus. Obrigado pela vida dele, Pai. Senhor, que seja revelada a ele, Deus, toda a tua graça, toda a manifestação do teu poder, proporcional à força do Luan. Prepara ele, Deus, e que ele nos alimente, Pai, com um alimento que vem de ti, em nome de Jesus. Aleluia, Luan. É isso amém. aí, Luan.
como diz os pentecostais, né? Deixa Deus te usar. Então, Deus vamos vai lá, né? usar, se Deus quiser. Então, a palavra que eu separei para hoje, para essa noite, tá no livro de Mateus 14:33, que diz assim: E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Eu separei essa palavra porque Deus anda me incomodando bastante com essa passagem, que foi a segunda multiplicações de pães. E calma aí, só um minuto. E nessa passagem vai falar que muitos vinham até Jesus, eram cegos, coxos, mudos, aleijados, e iam até Jesus. Peraí, Luan, sua internet está dando uma picada, Luan. Espera um pouquinho. A multidão em si se alegravam com tais milagres que Jesus fazia. Só que o interessante é que a Bíblia vai falar que a Luan, multidão sua internet acompanhava Jesus está picando. Você vai ter que voltar aí de novo. durante Peraí. dentre esses 3 dias, hein, Ô, Luan, que eles não sentiam fome. Mas, uh, a internet do Luan caiu. Ela tá ficando muito, né? Daqui a pouco ele volta e retoma a mensagem, irmão. A paz do Senhor Margarete. Bom, enquanto ele não volta, nós vamos meditando aqui no livro de Romanos 12:2, que fala: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Eu gosto muito desse texto, porque ele fala sobre não vivermos à deriva, não vivermos como um barco sem uma âncora. Né? Tem uma música aí famosa do... Opa, bem-vindo aí. Só concluir voltou, aqui. voltou. Voltou. Tá Você vai ter que recomeçar. normal, tá dando para ouvir? Você vai ter que recomeçar porque eu não ouvi nada. Só concluindo Então, aqui. voltando, Espera aí um minutinho. voltando ao que eu estava Um falando, é que minutinho, um minutinho, um minutinho. Bom, voltando ao que eu estava falando, na passagem de Mateus 14, 29, vai falar que a multidão levava coxos, doentes, surdos, mudos, para Jesus poder curá-los. E as pessoas ficavam maravilhadas com aquilo. Só que o interessante é que a multidão o acompanhava há 3 dias e eles não sentiam fome. Só que Jesus, sendo bom, sentiu compaixão da multidão e perguntou aos seus discípulos se tinha algo para oferecer a eles. E o seu discípulo vai dizer que tinha 5 pães, se eu não me engano, e alguns peixes. Só que, às vezes, as nossas circunstâncias da vida faz com que a gente duvide do milagre que Deus pode fazer em cada um de nós. E é interessante que essa palavra Jesus é o nosso pão. Jesus que não
E essa palavra me incomodou porque muitas das vezes a gente se encontra perdido, perdido com o que nós vamos nos alimentar, preocupado com o dia. Todos nós sabemos pertence a Deus. E eu separei uns tópicos aqui que vai dizer que Jesus é o amor que nos aquece, é o caminho que nos leva à vida, é o pão que nos sustenta, é, é o nosso resgate quando a gente se perde, ele que acalma a tempestade quando vem a tribulação. Eu tinha preparado outro louvor, mas falou da multiplicação e aí sempre que fala de multiplicação, para mim entra a fé, sabe? E eu queria louvar uma canção, inclusive. A letra dela é maravilhosa, eu queria compartilhar com todos, amém? O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, é Deus o sobrenatural. E sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, é Deus o sobrenatural. O Deus que o impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, e vivo está dentro de mim, e vivo está dentro de mim. Se eu creio em ti, e se eu creio em ti, meu Deus, o sobrenatural. E se eu creio em ti, se eu creio em ti, e Deus, o sobrenatural. Aquele que era e há de vir, ele vem, em teu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural.
aquele que era e há de vir. Em teu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, milagres. Aleluia, glória a Deus, que bênção. Então, gente, é uma pena, o Luan trouxe uma palavra maravilhosa da multiplicação dos pães, dos peixes. E a mensagem que ele estava trazendo, uma das coisas que mais me impressiona é o camaradinha que levou os pães e os peixes. É impressionante. E eu fico imaginando aqui na minha cabeça o que aconteceu para aquele menino ou aquela pessoa levar os pães e os peixes. Eles iam encontrar Jesus, não ia faltar nada. Jesus é o Deus de milagre. E ele ia ao encontro do Deus de milagre, mas ele ia levar um lanche. E eu aprendi muito com esse entendimento de que nosso Deus é um Deus de milagre. Mas nós temos o que fazer o milagre. E quando ele levou aqueles pães e os peixes, ele foi um privilegiado. E nessa caminhada que nós estamos tendo durante as lives na comunidade de João Pinheiro, na regional, o que nós percebemos é, quando nós levamos algo para os irmãos, quando nós levamos um lanche, levamos um louvor, uma adoração. Eu vejo o Eric, jovem, lá na Califórnia, na congregação, ele leva o seu melhor, deixa ali o seu melhor, toca, coordena a música. E eu falo, gente, é como se fosse o jovem. E quando ele volta para casa, ele volta com 5 cestos de pães. O camarada levou 5 pães e voltou com 5 cestos. E na minha mente eu fico imaginando ele voltando com aqueles cestos de pães. Alguém deve ter ajudado ele a carregar 5 cestos. Como é que você carrega? Ou sei lá, acho que era até mais, não lembro exatamente. Eu estou pegando carona na mensagem do Luan. Eu fico imaginando como que o camarada levou tanto cesto para casa. Alguém teve que ajudá-lo. Falou, puxa, mas você saiu daqui com 5 pães, camarada. Pois é, ele fez um milagre, alimentou uma multidão e olha aqui, eu estou voltando com esse monte de cesto de pães. Eu creio nisso. Eu creio que é assim que Deus faz. Eu creio que quando nós vamos para a igreja, quando nós vamos até os nossos irmãos e levamos algo, nós não voltaremos de mão vazia. Nós não voltaremos sem nada. O Senhor sempre nos dará algo. Né? Tivemos uma Santa Ceia maravilhosa, onde nós vimos o milagre do Senhor ali, a multiplicação ali, cuidando da irmã Maria, e a convicção de que ninguém ali voltaria para casa de mão vazia. O nosso Deus é o Deus de milagre, é o que multiplica os pães, é o que multiplica os peixes, é o que multiplica a nossa saúde, é o que multiplica a nossa condição de trabalho, é o que nos ancora na tempestade, né? Agora mesmo eu estava lendo um texto de Romanos que diz que nós temos que ter uma mente renovada, né? E muitas das vezes nós perdemos o milagre por não renovar a nossa mente, por não transformar a nossa mente. E aí nós perdemos o time, vivemos no passado. Nossa, antes era assim, Deus operava milagres assim, Deus fazia assim. Renoveis a vossa mente, renova a sua mente, transforma a sua mente. E aí você vai ver o milagre acontecer. Jesus é a nossa âncora, Ele é o nosso propósito. Se nós estamos num barco à deriva e não sabemos o que fazer, Jesus é a nossa âncora. Né? Na internet tem uns textozinhos, né, que o pessoal repete muito e viraliza, que fala que o homem saiu de Deus
E quando ele tenta se afastar de Deus, ele morre. E eu ouço muito isso. Ah, meu marido não quer mais saber, irmãozinho, então conversa com meu marido, ele ia na igreja, agora não vai mais. Ah, o irmãozinho, então as pessoas sempre querem, porque eu falo, irmã, Adão, quando ele pecou, ele fugiu de Deus. Então, esse é um problema que nós, homens, temos de enfrentar. Quando nós pecamos, nós não podemos fugir de Deus. Nós temos que fazer como Davi, nós temos que correr para Deus e falar, Deus, não afaste de mim o seu Espírito. Não afaste de mim o seu Espírito. E aí o Senhor vai nos sustentar, vai nos renovar, vai nos ressuscitar e vai nos preparar para estarmos com Ele. Imagina, então. Opa, vamos lá. Nesse que você falou, é que eu até falei disso, se não me engano, né, em um culto passado, que lá em Isaías 6, quando, né, Deus pergunta a quem iria por ele, Isaías ele ressalta que ele mesmo era um homem pecador, um homem de impuros lábios, e que ele habitava no meio do homem de pessoas de impuros lábios. Mas o interessante disso é que o fato dele confessar que ele era um pecador não afasta ele de Deus. Você falou da gente não ser de Deus, o fato dele se identificar um pecador, que ele era uma pessoa de impuros lábios, não afasta Deus. O que Deus fez depois que ele assumiu que ele era um pecador, que ele sabia que ele era, mas que ele declarou a Deus que ele realmente era um pecador, que ele necessitava da misericórdia de Deus, e Deus foi lá e tocou a boca dele com uma tenaz e purificou os lábios dele, sabe? O que a gente vê muito é que através disso, através de nós confessarmos, não escondermos, não fugirmos, mas confessarmos o nosso pecado, aí que Deus vai nos usar, aí que Deus vai nos purificar. Porque não tem como. Ele quer que a gente se coloque de joelhos perante Ele e peça por misericórdia, porque a gente não merece, mas Ele é misericordioso para dar. Só que para isso a gente precisa clamar, entende? E nessa parte de Isaías, ele usa realmente isso, sabe? Ele clama por misericórdia e Deus vai e opera um milagre ali também, né? Que ele purifica Isaías, e Isaías vai para, né, o campo missionário ali, lá em Judá, e vai começar a professar tudo que Deus fala com ele. Tá? Amém. Glória a Deus. E olha, quem está falando é um jovem. E os jovens, hoje, nesse mundo, então, eles vêm enfrentando uma dificuldade, uma batalha na mente, que é algo muito pesado. Né? A questão de perder o foco, a questão de ter uma mente trabalhada pelo sistema, o sistema é pesado e o jovem de hoje, ele enfrenta essa guerra. Então, é isso, né, Eric? Você diria, então, para os jovens da sua idade, para que eles não fujam de Deus, então. Que eles façam como Isaías, que eles façam como Davi. Essa é a mensagem que você dá para os jovens. Ele deve... A gente vê Jesus daí. A coisa que ele mais falou é que ele não veio para os sãos, sabe? Ele veio para os doentes. Só que os doentes têm que se achegar até ele. Em toda a vida de Jesus, os doentes, eles arranjavam um jeito de se chegar até Jesus. Nós somos doentes, nós somos atacados pelo pecado, né? Nós possuímos o pecado em nós. Então, o tempo todo nós temos que nos achegar até Jesus. Ainda que nós estamos nesse pecado, nós precisamos nos achegar pedindo perdão e clamando por misericórdia, sabe? É uma coisa que a gente tem que pensar muito, principalmente como você falou dos jovens, né? Hoje em dia, que é uma coisa muito difícil. Porque a gente sabe que os jovens têm bastante luta nesse mundo agora e a gente precisa cada vez mais perto de Deus. Não tá dando para ficar longe de Deus, assim, sabe? Viver uma vida meio a meio. A gente não consegue. Esses últimos tempos tem ficado mais evidente quem tá fora e quem tá dentro, sabe? Porque as coisas estão ficando cada vez mais radicais, mais opostas, sabe? Tá ficando cada vez mais nítido. A gente precisa se segurar em Cristo. Porque o resto é resto e com o mundo a gente não sobrevive. Amém. Glória a Deus. Olha, a minha mãe, que é uma pessoa que é analfabeta, mas tem uma sabedoria de Deus, ela dizia o seguinte: nós viemos do interior, de uma pobreza extrema, e quando viemos para Belo Horizonte, ela deu a seguinte mensagem para nós, que éramos jovenzinhos. Eu era criança, meus irmãos eram jovens, e ela disse: meu filho, vamos para a igreja,
porque lá tem árvores frondosas e não fica perto de árvores secas. Eu acho interessante porque a Bíblia nos define como árvore. A árvore que dá bom fruto, a árvore que dá mau fruto, espinheiro. E ela falou, fica perto de árvores frondosas, filho. Porque a árvore frondosa, ela dá fruto, ela dá sombra e ela te protege. Mas uma árvore seca, ela pode te matar. Porque o vento virá soprar e ela vai cair em cima de você. Olha, essa mensagem que a minha mãe deu quando eu era jovenzinho, pequeno, é a mesma mensagem que o Eric está dando para o jovem hoje. Ele está dizendo, não afasta do Senhor. Fique aqui, porque aqui é onde tem árvore frondosa. É aqui que tem os homens de Deus, é aqui que tem as mulheres de Deus, é aqui que tem aqueles que vão nos proteger. Né? Porque o jovem, ele precisa entender que o mais velho, ele é uma árvore. E ele protege o mais jovem. Né? Eu, quando vejo as crianças andando na igreja, aquelas crianças mais levadinhas, Eric, eu lembro da minha infância. Eu era assim. E as irmãs tinham paciência comigo. E eu era da pirada, o diácono, no tempo central, o diácono corria atrás de mim, porque eu não podia subir na galeria, e eu queria subir. E, gente, tudo isso me traz a memória do cuidado que Deus tinha em nossas vidas. E é isso que o Eric está dizendo. Não dê oportunidade. E é isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Proteja a sua mente, blinde a sua mente. Não deixe que o sistema amolde a sua mente. E, Eric, é tremendo. Se você quiser cantar um outro louvor, vai ser maravilhoso. E aí a gente já pode... Eita. No final da nossa live, está chegando o finalzinho. Você tem outro louvor aí? Acho que eu tenho. Qualquer coisa você canta aí de novo, que foi muito bom. Amém. Não, mas eu vou cantar um outro. Também é bastante conhecido. A luz do sol se apagou. O amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia, o amor se levantou e a morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. E ele venceu a morte e ressuscitou em glória. Ele vem e te esperamos. E ele venceu a morte e ressuscitou em glória. Ele vem e te esperamos. Maranata, ora vem Jesus. E Maranata, ora vem Jesus. E Jesus, e ele venceu a morte e ressuscitou em glória. Ele vem e te esperamos. E ele venceu a morte.
vou em glória, Ele vem e te esperamos. É Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, obrigado. Pessoal, é tremendo o que Deus faz em nossa vida. É tremendo. Eu não consigo entender quando realmente uma pessoa se afasta de Deus. Eu falo, meu Deus, como ela vai viver sem isso? Né? E é lindo, é maravilhoso ver os jovens, né, firmes na presença do Senhor nos dias de hoje. Eu quero dizer ao Luan que ele vai voltar com essa palavra boa, essa palavra maravilhosa, que eu até peguei um gancho nela aqui, de tão boa que é. Ele vai voltar e vai ministrar essa palavra em nosso coração. O Luan, Eric, tem sido uma bênção, é ele que está nos bastidores trabalhando, trazendo vocês, trazendo todo mundo. E é legal ver essa movimentação toda, porque nós estamos só começando. Deus tem grande projeto em nossas vidas, para a região, e eu estava conversando com ele e estava dizendo, olha, Deus está só começando um grande projeto, porque Ele vai honrar cada um de vocês que tem... Eu fui um dia na escola dominical, vi o Eric lá, e vi os jovens, eu rodo as congregações e vou com o coração feliz para casa de ver vocês lá, porque é como se fossem nossos filhos, como se fossem nossos sobrinhos, e nós temos responsabilidade com vocês. Então, muito obrigado, obrigado por servir ao Senhor, porque é muito bom para você, mas é muito bom para nós também. Uma árvore frondosa que está crescendo e que muitos bebem dessa água. As pessoas, ontem a Ana Clara veio aqui, que lindinha, é muito linda, trouxe uma palavra deliciosa, e o Juan, olha, está sendo maravilhoso fazer a live com jovens, o Natan é uma bênção, e eu queria encerrar essa live de hoje com uma oração guiada. Né? Nós somos pentecostais, a nossa oração ela é direta, mas eu gosto de algumas lives fazer uma oração guiada por pessoas que vão assistir a live e às vezes elas não sabem orar, então uma oração guiada vai ajudá-las, ensiná-las a orar. Como hoje nós falamos sobre os milagres do Senhor Jesus e sobre a renovação da nossa mente, a oração é: Deus, quero que todos os aspectos da minha vida te honrem. Às vezes meus pensamentos fixam em coisas que não te honram. Ajude-me em todos os dias a renovar a minha mente, substituir os pensamentos negativos por aqueles que são bons e agradáveis. São bons e agradáveis a ti, Senhor. Ajude-me a concentrar na tua verdade em cada momento, em nome de Jesus. É isso aí, nós temos que fixar em Cristo. Meu amigo, ora despedindo da live, por favor. Você já cantou, agora você ora. Amém. Ô, gente, primeiro eu só queria agradecer, viu, por me dar essa oportunidade. E vontade. Amém. Vontade. Você pode preparar que você vai voltar de novo. Você não vai escapar. O Juan tá aí, ó. O Juan entrou aí. O Joel, que rapaz, eu gosto desse menino, mas ele some, aparece, some. Eu vi ele aí, ele cumprimentando você aí. Ele é joia. Ele também vai vir me trazer uma palavra aqui em breve. Então pode orar, pode ficar à vontade, Eric. Bem, vamos lá. Então, todos pra gente encerrar. Vamos estar aí com vocês, vamos, né? Vamos lá, vamos orar. Amém. Meu Deus, te agradecemos, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, louvando o teu nome, Senhor Jesus, num culto online, Senhor Jesus, que nós possamos estar adorando ao Senhor em todas as formas, meu Pai. Nós possamos nos adaptar mais e mais, Senhor, e que nós podemos estar em tudo quanto é lugar, meu Pai, que a tua palavra venha ser manifesta em todos os lugares. Pai, que o Senhor venha continuar usando homens como o Giniton, Senhor Jesus, como o Luan, que o Senhor venha continuar dando forças a eles para prosseguir, Senhor Jesus, porque eu sei que a caminhada não vai ser fácil, Senhor Jesus, que a partir, Senhor, daqui para frente, Senhor, venha só crescer e venha aumentar, Senhor Jesus. Não necessariamente em número, Senhor, mas em presença, Pai, em presença do Senhor.
Pai, que o Senhor venha continuar usando eles com tuas mãos. Guarda cada um daqueles que estavam aqui ouvindo, Senhor Jesus. Que a palavra do Senhor venha ter penetrado em cada um dos corações. Que o Senhor venha renovar nossas mentes, Senhor Jesus. Que nós venhamos ter fé no Senhor, meu Pai. Que nós venhamos confiar, meu Pai. Que nós venhamos estar firmes e fundados no Senhor, na rocha e inabalável, Deus. Pai, que o Senhor venha continuar nos guardando, guarda nossos corações desse mundo, Senhor Jesus. Que nós possamos nos separar, meu Deus. Nós possamos nos santificar cada vez mais, Senhor Jesus. Que o Senhor venha arder em nossos corações a cada dia, Pai. Guarda, Senhor, nossa noite, nossa semana, e que ela venha ser abençoada, Pai. No nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção. Pessoal, glória a Deus, né? Amanhã vai ser o Júnior... E eu esqueci o nome da companheira deles, vão fazer uma dupla. Não é Isabela, não. É Isabela? É Isabela, não é? Bela e Júnior, exatamente. Eles vão estar amanhã e vai ser uma bênção. Eles vão ministrar e nós vamos ouvi-los. Então eu quero agradecer a participação de todos e que Deus abençoe a cada um. E amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos aqui de novo. E você, Eric, está no radar. Você fica esperto que você vai agarrar com a gente aí, que você é muito bênção e a gente quer ficar perto de pessoas que são bênção. Deus te abençoe. Abraço, gente. Senhor, com Deus. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.